Boa noite, galera. Meu nome é André Carmelito e essa vai ser a terceira videoaula sobre C-ANSI. Na primeira videoaula eu ensinei onde baixar e como instalar o software Dev C++. Bom, então vamos abri-lo. Aqui está a tela de trabalho. Vamos em Arquivo, Novo, Projeto, Console Application, Projeto C. O primeiro nome eu sempre aconselho a ser bem objetivo. Aula 03. Ok. Aqui ele vai pedir para escolhermos o diretório onde salvar. Eu aconselho sempre criar um diretório. Pode ser meus documentos, desktop, onde preferirem, e salvar para a gente poder consultar sempre que necessário. Salvar com o mesmo nome, projeto 1, underline aula 3, salvar, e aqui está. Ele já abre o corpo do programa com a parte resolvida para nós. O que precisamos fazer nesse primeiro momento é aqui, antes de return zero, precisamos digitar manual uma linha aqui. System, abrimos parênteses, aspas duplas e digitamos pause. E sempre lembrar de fechar com ponto e vírgula. Bom, em futuras aulas eu explicarei cada linha dessas, não se preocupem, desde as bibliotecas aqui que ele já inclui automaticamente, que é a include stdio.h, include stdlib.h, isso aqui é um comentário, esse aqui é onde inicia a função principal, a função main, aqui são alguns argumentos que veremos futuramente, abrimos então com uma chave e fechamos com uma chave. Vamos ver o que é System Pause futuramente também. O return zero também, não se preocupe, vou fazer detalhadamente. Num primeiro momento, a gente já viu o printf, certo? Então, o que é o printf? Ele nos imprime algo na tela, que foi o que a gente viu, entre parênteses, duas aspas duplas e ponto e vírgula. Essa é basicamente a sintaxe mais comum. Hoje, nessa videoaula, veremos então a função scanf, certo? A sintaxe é bem parecida. Abrimos parênteses, aspas duplas e ponto e vírgula no final. Sempre ponto e vírgula. Então, essa primeira biblioteca, assim, só resumindo, que é a biblioteca Standard IO, que é Input Output, ela é que controla e gerencia basicamente essas duas funções, que é o printf e o scanf. Está tudo resolvido para nós aqui dentro dessa biblioteca. Então, no primeiro momento, não nos preocupemos com isso, apenas vamos entender como funciona. Então, o printf, como a gente já viu na aula 2, ele nos mostra algo na tela. Por exemplo, assim, podemos digitar aqui, digite o número 1. Simples assim. Damos um espaço. Se compilarmos e executar, ele vai nos mostrar essa frase, certo? Então já vimos na aula 2. Quem ainda não viu, que aconselho a ver a aula 12. Certo, então vamos ao que interessa, que é o scanf. Então pense assim, ó, ler valores do teclado e armazenar no nosso programa. Então a função scanf, que é a função responsável pela entrada de dados que digitamos, certo? Então ela está definida aqui na biblioteca stdio, como eu já falei. Então usamos o scanf para alocar um valor em uma variável. Que variável? Teremos uma aula só para variáveis, porque tipos, tamanhos, é muito interessante, principalmente em uso em microcontroladores, tipo Arduino, PIC, onde a memória é bem resumida, e se não soubermos declarar nossas variáveis de forma correta, ocuparemos um tamanho considerável e desnecessário de memória. Então, vamos ao scanf. Ele é muito fácil de usar, é como o printf praticamente a sua sintaxe, mas tem algumas mudanças. Por exemplo, você tem que pôr aqui o tipo da variável que a gente vai ver, certo? Mais para frente. É basicamente a sintaxe dele. Depois a gente precisa, depois das aspas duplas, a gente precisa pôr uma vírgula. O E comercial, isso temos que decorar. Pense que esse E é de endereço e o nome da nossa variável. Bom, aqui não criamos variável ainda, mas vamos criar agora. Uma variável do tipo int,
significa uma variável do tipo inteiro, depois veremos mais a fundo, e vamos dar o nome para ela de num1, certo? Ponto e vírgula. Então, aqui, entre scanf, vamos fazer assim, ó, porcento i. Simples assim, certo? Aí, vírgula, e comercial, e digitaremos o nome da nossa variável, num1, certo? Então, vamos fazer aqui, num1. Na segunda aula, eu falei alguma coisa sobre case sensitive, onde ele difere letras maiúsculas e minúsculas. Eu declarei essa variável com o nome num1 com N maiúsculo. Aqui tem que ser da mesma forma. Vamos compilar esse nosso pequeno programa. Então, vamos executar, compilar e executar. E ele vai pedir para salvar. Vamos salvar como main, underline, aula 03. Certo? O 01 não, então é 03. O numlock estava desativado. Só assim, main aula 03. Vou fazer o underline aqui para seguir um padrão. Main aula 03. Ok. E está lá, ó, digite número 1, certo? Nesse momento não nos preocupemos com acentos, apenas com o nosso código. Digite número 1. E o número 1 que eu vou digitar é o número 5. Vou dar um Enter e pressione qualquer tecla para continuar. Bom, o que acontece? A gente digitou o número, ele armazenou aqui o endereço que ele vai transformar isso em um endereço hexadecimal e vai salvar esse número 5 dentro da variável num. Veremos mais à frente. Bom, e agora o que aconteceu? Vamos utilizar esse valor, vamos utilizar para alguma coisa. Só digitamos assim, ó, printf, aspas duplas dentro dos parênteses e fechamos com ponto e vírgula. Aqui vamos digitar assim, o valor, então, o valor, maiúsculo, digitado H. Bom, por que eu fiz valor maiúsculo aqui? Como eu falei de case sensitive, eu estou falando para os comandos, na declaração das variáveis, nomes de variáveis. O que a gente digitar aqui, no primeiro momento a gente não está tratando de formatação. Então, o que está aqui, ó, no caso dessas frases que a gente está utilizando, é independente se a gente usar valor maiúsculo, valor minúsculo, ele vai nos mostrar propriamente o que está digitado aqui, a mesma coisa, certo? Então, o valor digitado por isso que eu fiz maiúsculo. Vamos deixar, mas poderia ser minúsculo que não vai influenciar no código. Aí sim, aqui depois a gente precisa %i de novo, depois a gente vai ver por que isso. Aí depois das chaves a gente digita vírgula e agora o nome da nossa variável, que é num1. Agora sim, ela precisa, então, ela é case sensitive, então tem que ser da mesma forma que a gente declarou lá. Vamos em executar, compilar e executar e digite o número 1, mas o número 1 pode ser o 9. O valor digitado é 9. Veja que ficou uma bagunça aqui. Vamos corrigir então, como eu já falei numa outra aula, a gente pode usar o que? O barra invertida N, que é uma quebra de linha. Executar, compilar e executar e pede para digitarmos números. Vamos digitar o número 200, dar um Enter. Aqui está, agora já pulou uma linha. O valor digitado é 200, certo? Então, agora só para a gente poder decorar esse comando, fazer mais um exemplo básico, para a aula não se alongar muito, vamos declarar mais 3 variáveis. Do tipo int também, vamos fazer num2, ponto e vírgula, e a outra variável vai se chamar soma. Vamos fazer uma soma. Então, aqui no primeiro momento ele pede para digitar o número 1. Depois que ele armazenar o número 1, vamos pedir então para que o usuário digite o segundo número. Então, digite o número 2, certo? Vamos dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Mesma coisa, opção scanf, abrir um parênteses, aspas duplas, ponto e vírgula no final. E aqui vamos fazer a mesma coisa, %i, vírgula, e comercial, só que agora a gente vai armazenar onde? Na variável num2, certo?
Bom, agora por trás dos panos, sem o usuário ver, a gente vai fazer uma operação aritmética, ou uma continha básica demais. E essa conta será o seguinte: a variável soma, que a gente não atribuiu valor algum, ela vai receber, então a gente vai atribuir um valor a ela. Que valor? Ela vai receber num 1 mais num 2. Simplesmente isso. E vai nos mostrar na tela com o comando printf, aspas duplas, ponto e vírgula. Então, o valor da operação, que seria a operação, é, agora novamente, porcento e, fora disso, vamos dar um contra barra n, certo? Vírgula aqui, vírgula, e o que queremos mostrar? A variável soma. Simples assim. Vamos executar, compilar e executar, e está lá, digite número 1. Número 1 vai ser 40. Digite o número 2. Número 2 vai ser 60. O valor da operação é 100. O valor digitado é 40. Por que isso? Porque eu simplesmente esqueci de apagar esta linha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Lembram que eu falei na aula passada que a gente pode comentar, inclusive partes do código? Deixar ele ali, se a gente precisar, a gente está lá. Só não vai ser necessário utilizar ele. Como a gente faz? Usando duas barras. Simplesmente comentamos essa linha. Então, vamos em executar, compilar e executar. Ele vai pedir para digitar o número 1, vou digitar 200. Digite o número 2, vou digitar 824. O valor da operação é 1024 e já não apareceu aquela outra linha, porque eu comentei, falei sobre os comentários na aula número 2. Bom, basicamente seria isso nessa terceira videoaula. Então é a função printf, scanf, que está resolvida nessa biblioteca standard input output. Seria isso. Muito obrigado pela audiência e até a quarta aula, onde falaremos das funções getChar. Mas será na quarta aula. A quinta aula eu já quero falar sobre variáveis, todos os tipos, como declarar, valores, tamanhos, sobre variáveis. Valeu, até mais.